Boa tarde. Olá, Elaine. Oi, Amanda. Já te chamei, querida. Ei, Olá, tudo bem? tudo bom e você? Tudo bem, querida. Que bom, tudo certo. Conexão já direta, Conseguimos. né? Muito bom. Muito obrigada, tá? Eu começo sempre agradecendo, né? E agradecendo quem está chegando. Conto um pouquinho do nosso projeto, né? Que é o projeto Construindo Pontes. É um projeto que nasceu agora, durante a pandemia, né? Com o intuito de fazer mesmo pontes de conhecimento, pontes, trocas de saberes, né? Na intenção de ajudar pais e mães nesse momento, né? Com as suas crianças em casa. Esse projeto, então, Construindo Pontes, é um projeto do Guaimirim. O Guaimirim é esse jardim em desenvolvimento Waldorf na cidade de Pelotas, né? Onde eu sou professora das crianças, né? De educação infantil, então eu sou a jardineira, né? Desse espaço, junto com mais umas queridas também que nos auxiliam. E, e a gente está aí, então, construindo pontes para trazer repertório para os pais, ajudar os pais, dizer um pouquinho mais da pedagogia Waldorf, né? Falar um pouco mais sobre essa nossa proposta humanista de educação, né? É uma proposta muito bonita, né? De muita proteção às crianças pequeninas, né? E também de um auxílio para elas desenvolverem com saúde, né? É, e aí, eu ouvi a Amanda Rocha, né, que eu vou apresentar daqui a pouco, num programa numa live do Germinar Minas, né? O Germinar também é muito interessante a proposta de formação, né, em liderança, também à luz da antroposofia, né, com base da nossa filosofia, antroposofia. Eu venho acompanhando as lives. E aí eu falei, olha, nossa. E aí eu fiquei numa dúvida em uma coisa, depois mandei uma mensagem para a Amanda e perguntei, olha, não quer participar conosco do nosso Construindo Pontes? Sua fala foi tão generosa, tão bonita, eu acho que vai auxiliar tanto os nossos pais, né, e mães, é, e outras pessoas, outros educadores de todas as áreas. E aí a Amanda topou. Olha que lindo. Então, um presente hoje para nós, né? A Amanda, né, vou apresentar você agora, querida, é aconselhadora biográfica, é pedagoga curativa, é psicóloga e psicopedagoga. E é mãe também, né, Amanda? Mãe de dois. Pois é, mãe de dois. É isso. E aí, querida, a gente está aqui então para te ouvir, né, sobre esse assunto tão importante, né? E que é o desenvolvimento humano e esses 3 primeiros setênios de formação, né? É, desse corpo que está em desenvolvimento, né? Todos esses corpos que estão em desenvolvimento e como é importante a gente compreender essas etapas, né? Respeitar, para poder assim, então, respeitar, ajudar, né? A partir do momento que a gente sabe um pouco mais sobre isso, né? Então, eu estou bem feliz com esse presente hoje, né? Dessa troca, né? Que vem também de Minas, né? E fiquei bem contente, né? A gente trazer esse calorzinho, esse ferro mineiro cá para o sul, né? Cá para Pelotas, tá? Então é isso. Eu Eu te queria, agradeço e eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz e fiquei pensando, né? Germinar Minas, aí Guaimirim. Então, assim, uma semente boa que germina, né? E é uma coisa que eu defendo muito e que eu quero muito, assim, essas atividades ou iniciativas juntos, né? Que eu acho que junto a gente é mais forte, junto a gente vai mais longe,
junto a gente fala melhor, a gente vive melhor, enfim, né? Então eu fiquei bem feliz com o convite. Eu sou de São Paulo, apesar de morar em Minas há 14 anos, né? Então já tenho 2 setênios aqui, já sou um pouco mineira, e aí fico pensando nessas conexões tão incríveis, né? Então, muita gratidão. E aí eu acho que esse assunto, né, os 3 primeiros setênios, é um assunto fundamental. Assim, meu namorado estava até falando, nossa, você só está fazendo live sobre os 3 primeiros setênios, né? Aí eu falei assim, mas é porque eles são verdadeiramente muito importantes, e, né? E aí depende do ponto de vista também que a gente vai tratar. Então, na live lá no Germinar, eu estava falando mais para adultos olharem para si. E aqui, estou falando para adultos também, mas para olharem não só para si, mas principalmente para os próprios filhos, né? E para entenderem a importância desses 3 primeiros setênios, que eu vou falar de certa forma linearmente, mas na antroposofia e na vida, né? Nada é linear. Então é um linear em espiral, vamos dizer assim, é como se a gente tivesse esticado essa linha, porque tudo vai se repetindo. E é importante que seja assim, porque repete e amplia, para a gente poder aprender, para a gente poder crescer, e se a gente não deu conta de uma etapa, para a gente poder voltar, por que não, né? E resolver aqui. E eu penso que a maternidade e a paternidade são vivências que nos possibilitam, de certa forma, voltar a esses setênios, né? Mas com um ponto de vista diferente, como se a gente estivesse subindo nessa espiral, a gente está aqui em cima e eles estão aqui embaixo, né? E isso não tem a ver com ser superior ou inferior, mas em termos de desenvolvimento, né? Um caminho percorrido. Então, conforme eu for falando a respeito dos primeiros setênios, quem quiser ir perguntando, vai perguntando, e aí você vai me ajudando e lendo e me trazendo, e eu vou respondendo, que senão eu fico doidinha. Mas eu vou tentar fazer esse caminho, todo mundo junto, né? Desde um pouquinho antes da gente nascer, até esse 3º setênio, se a gente conseguir chegar lá, né? E dizer da importância disso, assim, porque o 1º setênio é como se fosse a semente boa, e essa semente boa vai germinando, né? Então, tudo vai estar ali naquele 1º setênio. Então, é fundamental a gente investir no 1º setênio, investir num jardim Waldorf, se for necessário investir em massagem rítmica, euritmia, enfim, o que for preciso e tiver e for necessário, medicação antroposófica, ou ter um médico, um pedagogo, um pediatra antroposófico, é importante, assim, a gente concentrar todas as nossas forças nesse 1º setênio, porque quanto melhor vivido ele for, menos trabalho a gente vai ter para frente. Trabalho sempre a gente tem, né? Então eu não estou aqui iludindo ninguém. Mas é assim, é uma questão de ter mais ou menos trabalho, ter uma vida mais ou menos plena, né? Então, por que eu disse que a gente vai começar um pouco antes do nascimento? Porque antes da gente nascer, a gente já nasce. Ou na ideia da mãe que quer engravidar, ou na ideia do pai que quer ser pai, ou na ideia do casal, né, de vamos ter um filho, ou no susto, porque às vezes uma gestação é um susto, né? E aí passa a ser desejada ou não, tem uma dificuldade de desejar aquela gestação. Então, tudo isso vai dizer a respeito de nós, né? Em que família que eu cheguei, como que essa família estava, né? Ou como eu estava quando os meus filhos chegaram. Eu tenho 2 filhos. Um eu tive na adolescência, então eu estava. Eu também. Deu uma pausinha aqui para mim. Vou aproveitar essa pausa. Oi? Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha. E nessa travadinha, eu também fui mãe na adolescência, né? E eu fico muito me perguntando, viu? Fico muito me perguntando, poxa, o que será que tudo isso, né? Porque muda muito, né? É uma antecipação muito grande na vida da gente, ainda adolescente, sem esse corpo dos 21 anos formado. Então, eu tenho muitas perguntas aí nesse lugar, tá? Mas eu posso deixar essa pergunta quando você estiver chegando lá no 3º setembro, tá bem? E a gente pode até, inclusive, fazer uma live juntas sobre gravidez na adolescência. Aí a gente vai lá no meu canal, vocês. A gente partilha isso, que é uma experiência tão profunda, tão difícil, tão permanente e que pode ser tão maravilhosa. Eu devo ao meu filho mais velho, até eu fico emocionada fácil, mas assim, eu acho que se não fosse ele, eu não teria chegado onde eu cheguei com a rapidez e com a profundidade que eu cheguei, porque eu tinha que correr, porque eu tinha ele para cuidar, né? Então eu tinha que ficar adulta, eu tinha que ficar forte, eu tinha que dar conta.
Uhum. Ele é um cara legal. Hoje ele tem 23 anos, é um querido. Mas, enfim, então isso faz muita diferença. Meu segundo filho eu já era uma mulher, eu tinha 30 anos, a minha vida estava muito mais estruturada e eu já tinha um filho. Então isso também faz diferença. A ordem de chegada, né? Que a gente vem para o mundo. O Cal Koenig tem um livro que chama Irmãos e Irmãs, que é muito legal, que fala dessa ordem dos filhos, né? Acho que tem na editora antroposófica, para quem quiser saber um pouco mais do que significa ser o primeiro, segundo, ou terceiro, ou enfim, quinto filho. Então, tudo isso é importante da gente saber, né? E da gente verificar como eu estava quando esse meu filho nasceu, como eu estava quando o outro filho nasceu, porque isso vai fazer uma diferença, né? Ao longo da nossa vida e da vida deles. A forma como esse bebê nasce, como ele chega ao mundo, também vai dizer muito desse bebê, né? Se ele chegando assim com uma pressa, com uma vontade, ou se ele não queria sair de jeito nenhum, ou se ele ia, não ia, ou se ele precisou de uma ajuda de força, ou se ele estava sentado, precisou fazer uma cesárea, enfim. Tudo isso também vai dizer a forma como a gente chega no mundo. Então, tem esse mundo que está preparado para eu chegar e tem a forma como eu chego nesse mundo. Então, tem algo que independe de mim, que vai depender da minha família, mas tem algo que depende um pouco de mim, que é como eu chego, né? A partir do momento, então, que eu chego, vai ter esse ninho que vai ser mais acolhedor ou menos acolhedor, mais preparado ou menos preparado, mas tudo é caminho, né? Então, tudo vai fortalecer a gente, ou tudo é uma oportunidade para a gente se fortalecer, e a gente vai crescendo no nosso desenvolvimento. E aí a gente começa a aprender a andar. O como eu aprendi a andar é muito importante também, porque eu posso ser super destemido, eu posso ser uma pessoa que tem mais medo, tem que ver se tem alguém atrás, eu posso ter uma mãe super protetora que não me deixa cair. E aí, Sim. como que isso vai repercutir na minha vida? Como que isso vai me dar ou não segurança no mundo, né? E uma coisa importante que eu não faço normal, dos sentidos primários, né? Quando a gente nasce, se a gente nasce de um parto, esse parto vai delimitando o nosso corpo. Então, esse é o primeiro limite que eu encontro. Quem sou eu? O que, que é o mundo? É óbvio que eu não vou ter uma consciência disso, mas eu vou ter uma consciência tátil. Então, o sentimento do tato vai surgir para mim no momento em que eu nasço. E aí, dependendo de como meus pais cuidam de mim, isso vai ser melhor, isso vai ser pior, isso vai ficar mais registrado, isso vai ficar menos registrado. Mas é muito importante que no primeiro setênio a gente invista no sentido do tato. E aí, como que a gente investe, né? Primeiro com o coeiro, que hoje em dia fala, isso não usa mais. É importante para a criança se sentir ali contida, quentinha, né? Depois pode fazer massagem, tipo Chantala, o banho, se eu dou banho de bucha, se eu dou banho de sabonete, se eu dou banho com esponja. Milhares de possibilidades. A criança que chupa o dedo tem uma questão com o tato, então é ela se sentindo segura desse mundo imenso, né? Então, se a gente vai entendendo essas questões relacionadas com o tato, a gente pode ajudar muito. E no Jardim Waldorf, as jardineiras sabem disso e investem muito nisso. Então, isso é muito importante, né? E aí, o meu andar tem a ver com o meu sentido do movimento, que também é um sentido que a gente tem que batalhar e desenvolver muito no primeiro setênio, todo e qualquer tipo de movimento, que com isso eu vou explorando meu corpo, eu vou entendendo meu corpo, minhas potencialidades, minhas limitações. No Jardim Waldorf também tem milhares de possibilidades para isso, né? Então, enfim, o meu andar é importante e vai dizer muito de mim, de como eu caminho ou como eu me encaminho na vida, né? E é muito interessante que conforme nossos filhos vão desenvolvendo, a gente vai fazendo um paralelo com a gente. Ah, nessa época eu já andava, ah, nessa época eu ainda não andava. Nossa, como ele andou rápido. E aí a gente passa a ser um parâmetro para aquilo. Quando a gente tem mais de um filho, a gente, de modo geral, compara um com o outro. E hoje eu estava conversando com uma tia minha que é psicanalista, e a gente teve uma conversa bem profunda sobre várias coisas, e ela falou assim: todo mundo é incomparável, porque ninguém é igual a ninguém. E Tá. eu achei isso tão bonito, né? Porque como que eu vou comparar duas pessoas distintas, mesmo que elas sejam gêmeas idênticas, elas não são iguais, elas são duas pessoas. Então, eu achei muito bonito isso da gente se sentir único no mundo, né? Eu sou um ser humano incomparável. Enfim, e aí a gente então aprende a andar com 2 anos, ou até os 2 anos, a gente aprende a falar.
E isso também vai dizer de mim, vai dizer dos meus pais, da minha família, porque se é uma família muito falante, a chance de eu aprender a falar mais rápido é grande. Se é uma família mais quieta, se é uma família bilíngue, se é uma família que o pai é de uma origem, a mãe é de outra origem, e eles moram numa outra, né, num outro país com uma outra língua, tudo isso pode dificultar, mas por outro lado, lá na frente, a criança já nasce trilíngue, praticamente, né? Então, assim, tudo isso vai dizer muito de mim e já começa a dizer do meu futuro, né? Se eu nasço numa família que meu pai fala uma língua, minha mãe fala outra, eu já tenho uma língua a mais que a maioria das pessoas. Isso já é um talento, então eu já posso pensar, isso é um talento para eu morar nesse país que tem essa língua, para eu dar aula dessa língua, ou é um talento que eu nem sei como que eu vou para eu trabalhar numa multinacional, enfim, né? Então da gente ir vendo assim as coisas que a vida vai nos dando. Tem a dificuldade, que de repente uma criança que tem que aprender duas línguas, ela demora um pouco mais do que 2 anos para falar, que ela fica meio confusa. Mas depois ela fala as duas línguas fluentemente, então é um ganho. Então, observar como essa criança fala, se ela tem dificuldade na fala, observar também que dificuldade que é essa, porque vai dizer também desse serzinho que está chegando na Terra, né? E que a gente ainda conhece pouco. Com 3 anos, a gente aprende a pensar. Não é que a gente aprende a pensar, mas a gente se dá conta de que existe alguém que sou eu. E é muito legal que quando eu falo eu ponho a mão no meu peito. E quando eu me refiro a outra pessoa, eu falo você. Mas essa pessoa que é você se refere a ela mesma como eu. Então todos nós somos eu, né? Mas somos nós, na verdade. E isso é muito bonito, que todo ser humano é eu, né? Eu sou eu, você é você, mas você é eu também. Então tem uma ligação aí. E a criança vai se perceber, então, em vez de falar Amanda quer, ou menina quer, ou neném quer, eu vou falar eu quero, ou me dá, né? Enfim. E aí, a partir desse momento, algo muda e aí eu começo a ter memória. E é óbvio que não vai ser uma memória super linear e perfeita, a gente, de modo geral, lembra em flashes, mas, de modo geral, a nossa primeira memória da vida inteira acontece por volta dos 3 anos. Tem gente que vai ter memória antes? Tem. Tem gente que vai ter memória bem depois? Tem também. Cada pessoa é uma pessoa. Eu estou falando aqui do que é o regular, né? Mas a gente pode antecipar ou atrasar, como andar, como falar ou pensar também, e tantas outras coisas, né? Então, é importante a gente pensar, a gente que já é adulto, qual que foi a nossa primeira memória. E cuidar também dessa criança nessa época para que ela tenha uma memória saudável, para que ela tenha uma memória boa, para que ela tenha uma memória amorosa, afetiva, que ela lembre com saudade dessa época. Né? E que isso seja um lastro, isso seja um lugar para ela voltar em momentos difíceis, assim, né? Por exemplo, na época da pandemia, se a gente tem boas memórias, não só de 1º de setembro, mas da vida, a gente não se sente preso em casa, porque a gente pode ir para qualquer lugar na nossa memória, né? Então, isso da nossa imaginação, enfim. Então, isso é muito bom, investir nisso com a criança, né? E a gente pensar, qual que é a minha primeira memória, né? O que eu lembro dessa época? Como que foi? Como era esse espaço que eu habitava no meu 1º setênio? Ele era limpo, ele era organizado, ele era harmônico, ele era acolhedor, ele era caloroso, não no sentido de calor, mas de acolhimento, né? E se a gente pensa num jardim Waldorf, cada paninho, né, que é muito cheio dos paninhos, tem um motivo de ser. A cor do paninho, o jeito que o paninho tá, ou os móveis, ou os brinquedos, ou as sementes, ou, né? Todo e qualquer objeto que está num jardim Waldorf, ele foi pensado para estar lá. E a organização, a harmonia, a limpeza é assim minimamente é, cuidada, né? Então isso é muito importante da gente cuidar disso para a criança não só ter uma memória boa nessa época, mas para ela começar a gostar desse tipo de ambiente e aí quando ela crescer, ela querer esse tipo de ambiente. Você Sim. quer falar alguma coisa? Não, era isso, é porque a gente trabalha tudo isso, trazendo um ambiente cheio de significados, né? Tudo ali faz sentido para o educador e para a criança.
né? E isso ela vai buscar depois, né? Se a gente dá essa base, é exatamente isso, assim, a gente está, de algum modo, oferecendo essas vivências todas sensórias para eles com muito cuidado, né? E isso vai reverberar na vida adulta como algo que eles vão querer, né? Repetir, Sim, né? Repetir algo que sim. foi bom, né? Uhum. E o que eu acho muito legal, quando você fala do sensorial, né, é importante a gente entender que não é um sensorial com pilha, luz, som, né, movimento, é um sensorial desse natural, né, da textura da madeira, da textura da semente, da textura da lã, de preferência natural, desse mundo que a gente. Porque a criança vai perceber o mundo pelo tato, em primeiro lugar. Então, você pegar um brinquedo de plástico é completamente diferente de você pegar uma boneca dessas feitas de crochê ou essas bonecas Waldorf que são de tecido, né? Um tecido, um algodão, enfim. É muito. O acolhimento que a boneca traz é completamente diferente daquelas meu bebê, sei lá, na minha época era meu bebê, nem sei qual que é a boneca de hoje em dia. Mas então é importante a gente cuidar disso e não precisa ser algo caro, não precisa ser algo difícil, né? Uma criança pode passar horas brincando com um tronco que é um cavalo, depois ele é um cachorro, daí a criança vai dar banho no cachorro. Eu lembro assim, o meu filho pequeno estudou em Jardim Waldorf, então ele ficava horas, assim, ralando giz de cera na peneira, depois fazendo bolo de areia, pão de areia, cidade de areia, castelo de areia. Passava a manhã ali se Amo. deliciando. E até hoje ele fala: ai, que saudade de fazer pão no jardim. Daí eu falo: não, então vamos fazer. Daí ele fala: não, é pão de areia, que hoje em dia ele já tem 9, já tem essa dimensão, né? Então fica uma saudade de uma coisa gostosa e que me ajuda no meu desenvolvimento, né? E outra coisa que um dos outros sentidos, que são 4 sentidos que a gente tem que dar mais ênfase no primeiro setênio, é o sentido vital, que é a sensação de bem-estar, é eu perceber se eu estou com calor, se eu estou com frio, se eu estou com sede, se eu estou com fome. Num primeiro momento, a minha mãe ou a minha professora vai nomeando isso para mim. Ah, vamos tirar esse casaco, acho que você está com calor. Acho que você precisa ir no banheiro. Acho que você está irritado de fome. Ah, você está chorando assim porque você está cansado. E aí você vai entendendo, conforme você vai sentindo aquelas coisas, o que você tá e vai buscando uma sensação de bem-estar, né? E aí você tem que ter essa propriocepção, essa consciência de como você está, né? Então, ter alguém que consiga ter esse olhar para a criança e consiga nomear adequadamente as coisas para a criança é muito importante também. E o brincar da criança nessa fase é fundamental, porque a criatividade da criança para o brincar vai ser metamorfoseada na criatividade para o trabalho. E isso não quer dizer que se eu brincava de professora, eu vou ser professora, se eu brincava de motorista, eu vou ser motorista. Mas é a minha forma de brincar vai se transformar na minha forma de trabalhar. E quando a gente brinca, tem milhares de situações conflituosas. Eu que quero isso, você não me dá. Ou fulano que é mandão, eu não vou te obedecer. Ou que é agressivo e bate em todo mundo. E aí as crianças vão tendo que se organizar na brincadeira. E essa organização através da brincadeira depois vai se metamorfosear em trabalho em grupo e depois vai se metamorfosear no meu trabalho mesmo, né? Como eu recebo ordens, como eu dou ordens, como eu trabalho com os outros, como eu respeito ou não os meus Como eu colegas de vivo em trabalho. comunidade. Aham, sim. Como eu vivo em comunidade, né? Exatamente. Porque eu acho bem bacana a gente falar isso também, de como o jardim, né, Waldorf, ele favorece exatamente por ele não ter essa divisão, né? As crianças, né, têm faixas de idade variadas, né? E umas aprendem com as outras, né? Então, o maior Sim. respeita o menor, cuida o menor, o menor respeita, admira muitos maiores, né? E aprendem, e assim, comunitariamente, eles já vão aprendendo, né? A viver uns com os outros, né? E se harmonizar, porque é isso, eles encontram, né? Isso que é lindo nas crianças, né? Porque elas encontram alternativas a todo tempo, né? Elas brigam, daí a pouco vira, tá, vamos ali, vamos trocar um brinquedo, né? Brincamos de outra coisa, mas coloca o outro a brincar novamente, né? É, é muito lindo isso na criança, como elas são generosas, né? E amorosas e abertas, né? Para isso, né? Para essa vida em comum, assim, né? Elas desde pequenas elas já têm isso muito nelas, né? E a gente vê a todo tempo no brincar. Né?
E a capacidade adaptativa também, né? Que às vezes você quer muito brinquedo, seu amigo pegou, você até pode dar uma brigada ali com ele, mas daí você já muda, já quer outro brinquedo. A criança é muito plástica, né? Muito flexível, não só fisicamente, né? Aquela coisa de comer o dedão do pé, mas como animicamente, né? Na subjetividade. Ela tá ali chorando e sofrendo, aí vira a cabeça, olha para outra coisa e já vai e já resolve. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai enrijecendo isso, né? Vai guardando uma água ou vai tendo dificuldade de flexibilizar, e eu tenho saudade do meu pé, que eu nem consigo chegar lá mais, né? Então, assim, a gente vai endurecendo. Alguém falou aí, que pena que hoje em dia tudo isso está se perdendo, né? Alguma coisa desse tipo. É, e, assim, sim e não. Sim, está se perdendo quando a gente olha para a maioria, mas não porque ainda tem a pedagogia Waldorf, né? Então, se a gente não quer que isso se perca, a gente tem que investir em iniciativas. Assim, para mim, o ideal é a pedagogia Waldorf, mas tem várias outras iniciativas que investem no brincar e na proteção da infância e etc e tal. Então, encontrar o que é possível para mim, porque às vezes na minha cidade não tem uma escola Waldorf, né? O que é possível para mim, o que é ideal para mim e que preconize isso. Porque se a gente fica só, eu quero que meu filho passe no Enem ou no vestibular, ou seja bem-sucedido e tal, a gente acaba se perdendo, né? E bem-sucedido financeiramente, porque eu acho que o bem-sucedido não é só o financeiro, e quando a gente é bem-sucedido no sentido de ter uma vida equilibrada, fazer o que a gente gosta, o financeiro acaba sendo consequência, né? Mas a gente entra num moto contínuo de achar que precisa ter uma profissão tal para ganhar um salário tal, e que aí só assim a gente vai ser feliz. E a ordem não é muito essa. É primeiro a gente entender quem a gente é, quais são as nossas potências, quais são as nossas limitações. É muito importante a gente saber as nossas limitações, para daí a gente entender o que a gente quer fazer e fazer bem feito, e aí flui. É impressionante quando a gente encontra nosso caminho, vai, né? Então, e isso começa nos 5 anos. Aliás, começa desde o dia que a gente nasceu, mas assim, essa questão do preparar para o mercado de trabalho, né? É na brincadeira dos 5 anos. Se eu não brinco, se eu não divido, se eu não soluciono o problema junto, vai ficar difícil lá na frente. É possível, mas fica tudo muito mais difícil. Por isso que a E gente se aí. preocupa tanto, né, Amanda? Aí eu vou fazer só um parênteses também. Por isso que a gente se preocupa tanto, assim, com isso, né, que a educação vem trazendo, né, para a criança pequena, de antecipar a alfabetização, né, de retirar da criança 2 anos muito importantes ainda para ela, que ela ainda precisa brincar muito, né? Então, é muito bom que a gente tenha espaços que pensam e cuidam disso para que as crianças brinquem, brinquem, brinquem até a entrada para o primeiro ano, onde ali sim, né, ela vai ter todo o tempo para desenvolver o trabalho cognitivo que o brincar já auxilia e prepara, né? Então, se você antecipa e não favorece que esse brincar aconteça, a cognição também para o aprendizado formal, ele vai ter dificuldades aí, né? Se essa criança não se movimentou o suficiente, não brincou o suficiente na infância, né? Então, é muito importante isso, da gente sempre lembrar, né? Que a criança precisa desses 6 primeiros anos, até de preferência até os 7, né? Ali bem, né? Na troca dos dentes, né? Que a gente sabe também que é um marco, que a gente também sabe que tem, com esse mundo muito acelerado nosso, ele está se antecipando, né? Mas, enfim, que a gente favoreça que as crianças brinquem bastante antes de ir para o primeiro ano, né? Eu acho que é um pouco isso. Uhum. Que brinquem, que se sujem, né? Que sejam crianças. Porque a primeira infância é tão curta, né? São 7 anos, 7 longos anos para quem é pai de filhos da primeira infância. Mas 7 anos é o que na sua vida? Pense em você 7 anos atrás, né? Se era você já, assim, não muda muito, apesar de mudar muita coisa, não é tanta coisa assim. Então, assim, você garantir que a criança tenha esses 7 anos de infância é fundamental. Eu percebo alunos de escola Waldorf, eles brincam, 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 brincam tanto que quando chega no grau, né, que é o primeiro ano, eles estão ávidos para aprender a ler e escrever e o processo flui. E eles continuam brincando. Eu fui tutora de ensino médio, os meus alunos no terceiro ano do ensino médio, eles brincavam
brincavam. É óbvio que eles eram adolescentes e tudo mais, com tudo o que tem. Mas eu lembro uma vez que eles decidiram, tinha uma rampa na escola de grama, pegar papelão e descer aquilo e ficaram brincando. Eles, as crianças do primeiro ano, as crianças do jardim, na hora da saída, viram e quiseram brincar também. Então, de repente, estava todo mundo brincando. E eu acho que isso que acontece no Jardim Waldorf, de ter várias crianças de várias idades, desenvolve esse sentimento de comunidade, de auxílio, de pensar no próximo. E que é algo que fica duradouro, e que na escola Waldorf tem também, né? Tem a comunidade de pais, tem todos nós vamos cuidar juntos da escola. Então, é um processo em que todo mundo se envolve, e com isso, eles aprendem a se envolver uns com os outros na escola e depois com os bairros, com os colegas de trabalho. Então, é uma amorosidade que está sendo desenvolvida ali desde muito cedo e que se estende para o resto da vida como um prêmio, assim, né? É diferente. Você vê, é muito diferente um aluno Waldorf de um aluno de uma escola tradicional. E eu que estudei em escola tradicional, eu lembro que era assim, tinha, sei lá, 8 turmas de sexto ano. Aí, mesmo no sexto ano, que a gente tem um perfil anímico igual, as pessoas brigavam entre si. E as pessoas do sétimo nem olhavam para a cara das do sexto, e as do sexto nem olhavam para a cara das do quinto. Que pena para todo mundo, né? Porque todo mundo podia ali ganhar e brincar, ou aprender, ou o que quer que seja, juntos, né? Então, essa é uma vantagem muito, muito grande que eu acho que começa no Jardim Waldorf e que perdura na pedagogia Waldorf, né? Esse senso de comunidade. E aí você estava falando da importância do movimento, né? O sentido do movimento ele vai se metamorfosear no terceiro setênio no sentido da palavra. Então, uma criança que se movimenta pouco ou que tem dificuldade de movimento, muito provavelmente ela vai apresentar dificuldade na língua portuguesa ou na fala, enfim, tudo vai depender, né? E aí, se a gente pensa, que nem eu estava falando, eu vou falar linearmente, mas é como se fosse uma espiral para a gente poder ir revendo, né? Eu primeiro aprendo a andar, depois eu aprendo a falar. Então, esse movimento do meu esforço de andar, de me colocar em pé e tudo mais, vai criar sinapses que vão me ajudar na minha fala depois, né? E aí, esse movimento que eu vou aprender a fazer a partir do meu andar, e aí o equilíbrio é um outro sentido muito importante do primeiro setênio, então eu vou me movimentando, sendo desafiado no meu equilíbrio, seja andando em trave, seja andando em perna de pau, seja pulando corda. Depois disso tudo, eu vou ficando pronta para aprender mais e mais coisas mais difíceis. Então, se a gente olha o movimento da criança, o quanto que ele vai se tornando complexo ao longo da vida dela, né? O quanto ela vai desenvolvendo potencialidades, depois essas potencialidades vão se metamorfosear em capacidade para o pensar, né? Então, é muito importante que a criança se movimente muito. E aí tem a prontidão para aprender a ler e escrever, que tem muito a ver com a troca de dentes, mas não só, né? Tem vários outros indicativos que eu acho que não cabe falar aqui, mas que vão dizer se a criança está pronta para ir para o primeiro ano e aprender a ler e escrever, ou se ela precisa desenvolver algumas habilidades antes disso. E aí a criança vai para o primeiro ano com uma alegria, assim, eu que estudei em escola tradicional, eu fui com uma alegria para o primeiro ano, mas a alegria da criança Waldorf é assim, porque ela vai descobrir o mundo. E essa força, que é a força do corpo etéreo, que é o que em nós vai trazer a vitalidade, vai dizer dos fluxos e tudo que é fisiológico tem a ver com o corpo etérico, né? Então, nesse primeiro setênio, o corpo etérico vai estar plasmando o corpo e a função do nosso ser é plasmar esse corpo direitinho, né? Então, esse corpo etérico vai se desprender dessa função, porque já está tudo plasmado direitinho, e vai poder estar livre ali para o pensar. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com a digestão, né? Nosso sangue corre pelo nosso corpo inteiro o tempo todo. Na nossa digestão, não é que a gente fica sem sangue na cabeça, né? Mas assim, está concentrado, todos os processos estão mais concentrados na nossa região abdominal, dá até um sono, né? Porque tudo dá o movimento todo é na barriga. Então, no caso do pensar é o contrário, né? Tá tudo aqui nos órgãos internos e aí vai para o pensar essa força, essa potência. Então, a criança, ela tá pronta, ela tá ávida, ela quer. Então, essa é a transição, né? A queda de dentes e a prontidão para o ler é a transição do primeiro para o segundo setênio.
Então, quando a gente olha para o primeiro setênio, como que eu vou saber se eu fui um bom pai, ou se eu estou sendo um bom pai ou uma boa mãe para uma criança de primeiro setênio? Eu tenho que garantir, então, esse ambiente caloroso, esse ambiente aconchegante, limpo, organizado, estruturado, com rotina. Rotina no primeiro Ativar. setênio, assim, Uhum. O palavra de ritmo, ordem, né? um ritmo. É. Aham. Ritmo importante, porque é ritmo e rotina, né? Porque assim, a criança tem que saber o que, que vai acontecer no dia e tem que ter esse tempo dela de ir processando as coisas, né? Então eu tenho que garantir isso, porque se eu sei o que vai acontecer no meu dia, eu não fico ansiosa, eu não fico com medo, eu fico segura de que agora eu estou na escola, depois eu vou para minha casa, eu vou almoçar, vou tirar uma sonequinha, eu sei o que vai acontecer. Eu não preciso ficar, meu Deus, e agora o que que vai acontecer? Eu tô aqui, para onde será que eu vou depois? Não, tá tudo certo, né? E o que eu preciso garantir para o meu filho ou para minha filha é que ele saia do primeiro setênio com uma sensação de que o mundo é bom. Se ele sai com essa sensação, eu fiz o meu trabalho. E eu preciso dessa sensação de que o mundo é bom, porque às vezes ele vai ser bem ruim, né? Quando a gente for adulto. Então, aquilo que eu estava falando da primeira memória, da gente ter boas memórias, da gente ter boas lembranças. Então, quando for bem ruim, é tipo, não, está ruim, mas não é ruim, né? É diferente. O mundo é bom, mas às vezes ele está ruim. Por outro lado, nem sempre é possível eu garantir um primeiro setênio bom. Por mais que eu me esforce e que eu faça, a vida tem seus caminhos. Então, eu posso perder meu pai, eu posso perder minha mãe, eu posso viver uma situação muito difícil, posso viver uma situação de guerra, enfim, milhares de coisas podem acontecer no primeiro setênio de uma pessoa que ela sai do primeiro setênio com uma sensação de que o mundo não é bom. E aí é para isso que existe o aconselhamento biográfico, né? Para a gente poder voltar para esse passado que é imutável, né? Então, o aconselhamento biográfico não vai mudar o passado da pessoa. O que aconteceu, aconteceu, não tem jeito de mudar. Mas vai mudar a forma como essa pessoa se relaciona com o passado dela. Porque aí, quando eu já vivi um tanto, eu posso até entender que meu primeiro setênio foi muito difícil e que isso deixou uma marca em mim de que o mundo não é bom, então eu tô sempre com o pé atrás com os outros, por exemplo, porque eu fico com medo de alguém me passar para trás ou de alguma coisa ruim acontecer ou qualquer coisa do tipo. Mas aí eu tomo consciência disso. E aí eu tomo consciência também de que depois tais e tais coisas aconteceram, que foi importante as coisas terem acontecido dessa forma, porque graças a essas coisas difíceis que eu vivi, eu fiquei mais forte, ou eu pude ajudar mais pessoas, ou eu encontrei o meu caminho, ou encontrei tal pessoa que é tão importante para mim, enfim. E aí, com isso, eu vou me reestruturando, me fortalecendo e levando uma vida não só mais consciente, mas mais prazerosa, assim, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente, como pai e como mãe, ou os nossos pais, tentaram tudo o que eles puderam, a gente tenta tudo o que a gente pode, só que a gente vai errar. Todos nós vamos errar e tudo bem, porque às vezes os nossos erros são importantes. É importante que a gente erre para que os nossos filhos possam acertar também. Porque se a gente for muito eficiente demais, eles vão falar, gente, para que eu vou sair da casa dos meus pais, né? Vou ficar aqui Ficar para sempre, porque quietinho. eles são perfeitos. Tudo é perfeito aqui, vou ficar por aqui mesmo, né? Mas aí, isso já é um tema do terceiro setênio. Então, ter essa noção que eu preciso tentar garantir que a sensação seja de o mundo é bom. Eu tive um primeiro setênio muito, muito bom. Então, para mim, o mundo não é bom, o mundo é genial, o mundo é Maravilhoso. incrível. Só, só que isso é um problema também, porque às vezes eu vou na maior empolgação em conhecer uma pessoa, encontrar uma pessoa, e a pessoa me passa a perna e eu fico sem entender, tipo, como assim que essa pessoa fez isso comigo? E tava na cara. Só que eu sou tão iludida, vamos dizer assim, né? Acho que o mundo é tão incrível que eu nem vejo que às vezes tem maldade ou que tem dificuldade. Então é uma coisa que eu tenho que me policiar também. Tipo, opa, calma, né? O mundo é bom, mas você tem que estar atenta, né? Confia em Deus, mas tranca a porta de casa, né? Então, esse tipo de coisa, assim, que é importante. Então, muitas vezes a gente erra por excesso. A gente erra por falta, mas erra por excesso também. Enfim, então aí começando o segundo setênio, a criança vai para o grau, a criança começa a ler e escrever, ela está encantada com essa possibilidade de pensar e de produzir. E tem uma coisa importante: no primeiro setênio, a criança vai aprender por imitação. Então é importante eu olhar quem é a professora do meu filho.
como que ela é, o que que ela faz, né? Porque o meu filho vai imitar o que ela faz. É importante eu olhar quem sou eu, o que que eu faço. Eu reclamo que meu filho é irritado, mas eu sou super irritada. Eu lembro que meu filho começou a fazer um zoinho, assim, de raiva, tipo, quando ele ficava bravo. E aí eu, tipo, gente, da onde que esse menino faz isso? Aí um dia eu me peguei fazendo olhinhos. Eu falei, gente, então coisas que a gente não percebe que a gente faz, eles vão evidenciando. Ou o meu filho mais velho, que a gente morava no interior de São Paulo, e a professora dele falava, agora vamos ponhar a roupinha. E aí ele falava, mãe, eu vou ponhar o tênis. Eu, gente, de onde que esse menino, né? Aí eu fui, um dia eu cheguei, a professora estava falando, você já ponhou a mochila? Sei lá, qualquer coisa assim. Eu falei, olha só, né? Então, da gente ir vendo isso, né? E se não é vigilando, porque fica muito. Mas assim, da gente tentar melhorar o nosso jeito, o Cuidando autoeducando, mesmo, né? É cuidando. autocuidando mesmo, né? Aqui no Sul a gente se fala o cuidar como olhar, né? Cuida ali para mim, né? É como você estivesse dizendo, olha ali para mim, né? Então é isso, é um olhar mesmo, é um cuidado, né? É olhar, né? Essa realmente vigiar, policiar, às vezes as pessoas usam essa expressão, É, se policiar, né? Não, não não é é bom. isso, né? Não é bem por aí, né? Uhum. Mas cuidado, Então sempre. cuidar, e a gente cuidar da gente. É uma oportunidade, quando a gente tem filho, da gente ser melhor do que a gente já é, né? Não que a gente não seja bom, mas a gente pode sempre ser melhor. Então, né, quando a gente está grávida, a gente tem cuidado com a alimentação e tal. Depois que deixa de ser grávida, já volta a não comer tão bem, eu pelo menos, né? Então, tentar manter esse cuidado com a gente, porque esse cuidado com a gente repercute no cuidado do nosso filho com ele mesmo, né? E aí, no segundo setênio, é diferente. A criança não vai aprender por imitação. Ela vai aprender por admiração e ela vai aprender através da fantasia, né? Então não adianta você ficar explicando tintim por tintim uma coisa que muitas vezes a criança não vai entender o que você está falando. É importante você contar uma história. Então, melhor do que você dar uma bronca numa criança de segundo setênio é você contar uma história de um menino que não obedecia à mãe, e a mãe falava, e ele não obedecia, e a mãe ficava muito triste, não sei o quê. Aí, até às vezes eles falam no final, nossa, esse menino parece comigo, nossa, é mesmo, né? Tem que obedecer. Então, às vezes, por uma história que eles vão fantasiando, eles aprendem mais do que você falar. Fulano, você está muito desobediente, você precisa me obedecer, porque isso, tal coisa que você fez, tá errado, porque a criança vai ficar olhando para você e não vai prestar muito atenção, não vai conseguir. Mas se você conta uma história, o Pedro e o Lobo, por exemplo, né? A criança, e aquilo guarda. E aí, por que que é assim? Porque no segundo setênio, o que vai ditar o ritmo é o coração e os pulmões, né? Então, é uma fase muito desse ritmo de dentro e fora, contração e expansão, que é algo que a gente deve manter ao longo da vida inteira. No Jardim Waldorf, inclusive, tem um momento de brincar fora, um momento de brincar dentro, de brincadeiras mais agitadas, de brincadeiras mais calmas, né? Então, assim, isso é algo que a gente deve manter, inclusive na nossa rotina como adulto, né? Mas no segundo setênio isso vai estar muito em voga. E é um setênio que a gente adoece pouco. No primeiro setênio a gente adoece muito. Tem todas as doenças infantis, ou pega gripe aqui e ali, para a gente ter febre, porque o calor acelera as reações todas. Então, quanto mais febre eu tenho, mais eu cresço, mais eu me transformo. Então, de certa forma, ter febre é algo bom. É algo que a gente tem que cuidar, ver de onde vem essa febre, enfim. Mas não se desesperar tanto, porque a criança, quando ela tem febre, ela cresce. E se a gente observa uma criança antes da doença e depois da doença, é como se ela fosse outra criança. Às vezes aprende a falar, às vezes aprende a andar, às vezes começa a fazer birra, né? Elas vão mudando a partir dessas doenças. Já no segundo setênio, não. Se uma criança adoece no segundo setênio, é para a gente ficar atento. Porque é um setênio de muito movimento interno e externo, então o ideal seria que a gente não adoecesse. O ideal seria que fosse uma fase super saudável. Se eu adoeço é porque tem algo que deu uma parada ali. Pode ser algo do sentir e pode ser algo do não estar fazendo a atividade física, não estar se movimentando. Então é um momento de ficar atento a isso. E Uma, então a professora. Oi. só lembrar, assim, a questão do tempo, né? Nós já estamos, são 15 para 6, tá?
Ou se a gente ainda vai entrar no terceiro um pouquinho, Tá, eu vou pular pensando, aqui. tá? Pra Tá. gente chegar lá. Então, Tá. a qualidade anímica, né? Ou seja, a qualidade de uma professora de segundo setênio é diferente de uma professora de primeiro setênio. Uma professora de primeiro setênio é aquela coisa, eu brinco que elas são quase fadinhas, as jardineiras, né? E a professora do segundo setênio, ela já tem que ser um pouco mais brava. E ela tem que também. A gente sempre aprende por imitação. A gente vê um amigo fazendo live e fala: opa, vou fazer live também, né? Mas assim, isso vai mudando. A gente, então, no segundo setênio, continua aprendendo por imitação, mas aprende por essa devoção que a gente vai ter pelo professor, né? Que é essa autoridade amada. Então, o professor, o pai, seja lá quem for que vai cuidar da criança, tem que ser uma pessoa firme, que tem uma postura, mas que tem que ser amorosa também. Então, não dá para ser só carrasco, porque senão a criança vai chegar uma hora que vai falar: não importa o que eu faço, essa pessoa sempre briga comigo. E também não dá para ser a fofa, amorosa, compreensiva com tudo, porque a criança samba na nossa cabeça. Então tem que encontrar esse equilíbrio. Para quem é muito firme, vai ser difícil encontrar o lado afetivo, afetuoso, né? E para quem é muito afetuoso, vai ser difícil encontrar esse lado firme. Mas todos nós temos os dois lados, então é bom investir nisso. Então, no segundo setênio, eu vou desenvolver essa capacidade do pensar. Com 9 anos, tem Rubicão, que é uma fase que a criança dá uma esticada fisicamente e internamente ela dá uma esticada também. Então, ela começa a perceber que ela sente. E isso muitas vezes dói. Então, a criança pode ficar mais recolhida, mais tristinha mesmo. Então, é bom ficar atento à criança nesse período e cuidar e dar colo. E às vezes a criança passa o dia inteiro tocando terror, brincando, tal, não sei o que, e chega de noite: pai, mãe, posso dormir com você? Pontuando que é só nessa fase, não, só hoje, sei lá, qualquer coisa desse tipo, porque tem que ter o limite, mas acolhendo também, ou você pode ficar aqui até você dormir, depois eu vou te pôr na sua cama, e cada pai, cada mãe sabe o que é ideal para si e para o filho que tem, né? Mas é uma fase que precisa desse acolhimento, porque todo setênio, então, por exemplo, o segundo setênio de 7 aos 9 é um repeteco do primeiro. Então, esse 9 eu estou me despedindo do primeiro, que era delicinha, quentinho, acolhimento, e estou entrando de fato no segundo, apesar de eu já estar no segundo, né? Então, eu preciso um pouco ainda, é quase uma, eu vou aqui te dar uma acolhida de despedida e depois você vai. E aí a criança vai feliz e se vira e dá tudo certo. E aí, com 12 anos, tem o retorno, primeiro retorno de Júpiter, que a órbita de Júpiter é de 12 anos, e a criança tem um vislumbre profissional. Ela pensa: quando crescer, vou querer ser astronauta. Isso não quer dizer que ela vai ser astronauta, isso quer dizer que ela quer alguma coisa que tem relação ali. Ele pode vir a ser um piloto de avião, ou pode vir a ser um cara que faz cálculos de física, né? Alguma coisa que tem a ver com o astronauta. Então é legal da gente perguntar, sem ficar: mas por que você quer ser? O que você acha legal? Porque aí a criança já perde a paciência, né? Mas assim, tentar dar uma sondada nisso e anotar e deixar ele quietinho para depois ver no que deu. E aí, com 14 anos, que é o fim do segundo setênio e ao mesmo tempo é o começo do terceiro setênio, é a chegada do corpo astral. Então, de modo geral, com 12, a gente tem a menarca, né? As meninas menstruam pela primeira vez, e os meninos, de modo geral, têm a primeira ejaculação. Isso pode acontecer antes, isso pode acontecer depois, mas fato é que com 14 anos, ou um pouco antes, ou um pouco depois, a gente dá aquela encorpada, aquela mudada. A voz dos meninos engrossa, as meninas crescem, ficam corpulentas, os meninos ficam gigantes. É uma coisa assim, uou, se você vê a criança com 10 anos, ela é uma, com 14 é um rapaz, ou é uma mocinha, que você muitas vezes nem reconhece de tanto que mudou, você leva um susto, você se sente mais velha, né? Isso que muda é o corpo astral chegando. Ele já está lá, mas é ele desabrochando, ele mostrando a que veio. E aí nas escolas Waldorf tem o teatro do 8º ano, que ajuda a desabrochar esse corpo astral, a criança perceber a potência que ela é, a criança não, agora já é adolescente, né? A potência que ele é, o que ele tem por dentro. Eu começo a ver que eu tenho um mundo interno, um mundo de sentimentos, um mundo que é só meu e que só pessoas muito especiais que eu deixo acessar e que às vezes eu posso demonstrar através, quando eu canto, ou quando eu atuo, um pouco desse mundo para os outros. Então, a pedagogia Waldorf é muito interessante porque o tempo inteiro ela vai estar fomentando esse lado artístico. Mesmo quando a criança está lá desenvolvendo o corpo físico,
as jardineiras estão cantando, elas chamam as crianças cantando, elas tocam canto, elas contam história cantando, elas fazem desenho, elas pintam, né? O tempo inteiro, até o terceiro setênio numa escola Waldorf, tem isso o tempo inteiro, em qualquer matéria, em qualquer momento. E isso vai permeando a alma da criança. Imagina você crescer ouvindo música, com a parede recheada de aquarelas coloridas, faz muita diferença de se crescer numa escola que tudo é impresso preto e branco, preenche aí, ou múltipla escolha, que você nem tem que pensar muito, mas assim, não é pensar com o coração, né? Que é o que eu acho que a gente desenvolve na escola Waldorf. Sim. E aí então chega esse corpo astral e eu começo a querer ficar mais comigo ou com as pessoas que entendem o que eu estou passando. Meu pai e minha mãe não entendem o que eu estou passando. Aliás, meu pai e minha mãe, eles não entendem nada. E eu vou ficando com ranço do meu pai e da minha mãe, e é importante que eu fique com ranço do meu pai e da minha mãe, porque eu preciso começar a me distanciar deles e me aproximar de mim, e me aproximar do que é importante para mim, do que é essencial para mim, do que faz sentido para mim. E eu tenho 7 anos para ir descobrindo isso. Então eu tenho que ir deixando meus pais de canto. Mas é uma fase que eu preciso muito dos meus pais. Então, os meus pais têm que fingir que eles também não estão nem aí comigo, mas tem que estar sempre de olho, dar uma batida ali na porta do quarto, estar sempre olhando, sempre chamando para almoçar, porque se deixar, eles comem, Bem claro. dormem, se tomava banho no quarto, né? Tudo acontece naquele quarto. Mas, na verdade, esse quarto representa tudo que está acontecendo dentro deles. E aí, se a gente cuidou muito bem no primeiro e no segundo, no terceiro, você só assim, ó, vai que eu tô te vendo. Agora, se no primeiro você, tipo, ai, tô nem aí, qualquer escola é escola, deixa aí com qualquer um, com a sogra, com a vizinha, qualquer escolinha mais barata, ou não põe na escolinha, mas também não cuida. Tudo bem, pode fazer assim, cada um cuida do seu filho como quiser. Depois, no segundo setênio, ai, tô cansado, tem que trabalhar, pega aí o tablet, fica aí no celular, vai ver um desenho, ai, menino, me deixa, tá, não sei o quê. Tudo bem também, não tem problema. Cada um cria o próprio filho como quer, como pode. Só que aí no terceiro setênio, o que você podia ter criado de vínculo com o seu filho nesses 2 primeiros setênios, o que você podia ter dado de alimento para o seu filho nesses 2 primeiros setênios, você não deu. Não E aí consegue. seu filho é quase oco. Uhum. Seu Você filho não é quase acessa oco por mais, né? dentro Não acessa e mais, né? você não consegue mais entrar no quarto dele, ou seja, você não consegue mais acessar ele, você não criou uma ponte que te leva até ele. E é óbvio que eu entendo que a gente tem que trabalhar fora, que a vida é difícil, que muitas vezes tem que deixar com quem a gente não quer, ou numa escola que a gente não gostaria, que é o que dá, mas a gente tem que ter isso em mente, assim. Isso não é o ideal, e eu vou batalhar para conseguir o ideal. Então, mais importante do que ter umas férias incríveis em sei lá onde, é você garantir o ano do seu filho, né? Então, assim, não é, eu vou trabalhar um monte, porque aí na janeiro a gente vai para Disney. Tipo, não, fica com seu filho o ano inteiro e em janeiro você fica em casa com ele fazendo pão, que vai ser mais legal nesses 2 primeiros setênios, né? Então, assim, investir nessa relação e na estruturação desse ser humano é fundamental nesses 2 primeiros setênios. Porque no terceiro setênio a gente pode atuar, mas é muito pouco que a gente consegue intervir na formação desse ser humano. E aí fica difícil. E esse ser humano precisa da gente. Eles precisam, a gente precisa uns dos outros desde o dia que a gente nasce. Mas no terceiro setênio é muito, assim. Então, eles vão falar que não querem, vão bater porta na cara, vão sei lá o quê, mas a gente tem que estar ali, de retaguarda. E aí, uma coisa importante do terceiro setênio é o primeiro nó lunar, que é 18 anos e meio, que é o que, que eu preciso tirar da minha vida e o que, que eu preciso investir na minha vida. Onde eu preciso estar, o que eu preciso estar fazendo. Então, é como se eu tivesse um vislumbre nessa época de que ou que eu estou no meu caminho certo ou que eu estou completamente errada e eu preciso mudar a minha rota. Então, tem uma sensação. Ou eu entro na faculdade, também tem, às vezes não é uma sensação, são fatos que acontecem e mudam a vida da gente. Quanto mais eu estou no meu rumo, mais tranquilo é isso, quanto menos eu estou no meu rumo, mais drástico isso pode ser. E aos 21, estamos prontos. E o nosso corpo sempre evidencia isso. A gente para de crescer. Isso não significa que a gente para de crescer, a gente para de crescer de tamanho. E aí a gente pode começar a crescer aqui no âmbito anímico, que aí vai ser dos 21 até os 42 anos, eu crescer nos meus sentimentos. Mas aos 21 anos, a minha essência primordial, o meu eu, me permeia completamente e eu entendo quem eu sou.
Então é importante a gente voltar para os nossos 21 anos e pensar quem eu era com 21 anos, o que que eu queria, o que que eu pensava, etc e tal. E quando a gente tem um filho de 21 anos, ir observando, ou perguntar mesmo, qual que é o seu maior medo, o que que você quer da vida, enfim, e para a gente entender quem que é essa pessoa, porque essa pessoa que a gente é com 21 anos é o nosso ponto de partida. E quando a gente partir, né, então assim, no dia que a gente morre, essa pessoa que a gente se tornou, e a gente pode comparar com essa pessoa que a gente era, e entender o que que a gente conseguiu fazer da nossa vida, o que que a gente melhorou, o que que a gente fez de fato. Então, essa essência dos 21 anos é muito importante da gente prestar atenção. Conseguimos. Correu. Temos quanto tempo? Uhum. Bom, eu não sei aqui nos comentários, os comentários pararam aqui para mim. Para você seguiu? Porque para mim eles estacionaram aqui e eu não vi mais nenhum comentário, só coraçãozinho. Então eu não vi se tinha mais. Pararam, mas eu estou conseguindo subir aqui, ó. Alguém falou que vínculo é a base para o desenvolvimento. E isso é uma coisa muito importante também, que eu acho que no Jardim Waldorf, a qualidade do vínculo é um vínculo muito profundo, porque a professora, a jardineira, ela é quase uma mãe e a sala de aula é quase uma casa, né? É óbvio que a professora não tem ambição de ser mãe de ninguém, mas assim, eu estou dizendo no lugar que ela ocupa. É uma pessoa que está ali, oi? Amorosamente, né? É, assim, essa é. Amorosamente. Uhum. Ela está ali cuidando desse ambiente, cuidando dessas relações, mas de longe, sem interferir muito, só se necessário for, ela interfere. Então, vai tendo esse vínculo da professora com os alunos, dos alunos entre si. Meu filho de 9 anos, ele lembra da professora do maternal com uma devoção assim incrível, da professora do jardim o tempo inteiro, todo dia, toda hora. Assim, acho que ele nunca mais vai esquecer. E dos coleguinhas, esses dias ele estava contando que ele ensinou um amigo dele a correr. Então, são coisas muito profundas. É quase como se todo mundo virasse irmão, virasse uma grande família. A fraternidade tá ali, né? Assim, pulsante. É muito bonito, assim, Isso poder mesmo. presenciar isso, né? É muito bonito mesmo. A gente sente isso, né, com as crianças pequeninas. A gente sente mesmo no jardim de infância. Amanda, querida, a gente ainda tem 2 minutinhos. Tem gente perguntando se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado lá no perfil do Guaimirim, né, Pelotas. Então, fica lá, pode assistir. Já tem gente perguntando quando que será a próxima, né? A próxima, então a gente vai conversar sobre o terceiro setênio, vamos? E falar da Vamos, a gravidez gente na faz uma sobre adolescência? gravidez na adolescência. Sim, eu acho que vai ser bem legal. Pode ajudar muita gente, talvez seja muito importante mesmo, né? Da gente conversar sobre isso, né? É, Isso é uma coisa legal de falar, que no terceiro setênio, o aluno, né, o sujeito, o jovem, vai aprender pelo que você é. Então não adianta você querer fingir que você é maravilhosa, que você não errou, porque eles sabem onde você errou e eles sabem que é justamente isso que te tornou maravilhosa. Então, quando eu fui ser tutora, eu fiquei morrendo de medo, que eu falei assim, gente, eu fui mãe na adolescência, minhas alunas vão engravidar todas. E aí, justamente, não. Isso é incrível, porque elas podiam me perguntar milhares de coisas e elas já sabiam que, assim, ok, se eu engravidar na adolescência, pode dar tudo certo, mas, tipo, não quero engravidar na adolescência, não é isso que eu almejo para mim. Então, me deu uma tranquilidade isso, assim, de eu poder ser quem eu sou e isso é bom, né? A gente poder ser quem a gente é e isso é bom. E isso tem a ver com o primeiro setênio, né? Então, olha como o primeiro setênio é importante. Então, primeiro, o mundo é bom, segundo, o mundo é belo, e terceiro, o mundo é verdadeiro. As pessoas têm a essência dela, e é isso que a gente tem que acessar. sim, é isso mesmo, querida. Te agradeço muito a sua fala, várias pessoas agradecendo, dizendo que aprenderam muito conosco aqui hoje, né, com a tua fala. Que bom, a gente agradece a todos que participaram. Nesse momento a gente tem 32 pessoas conosco e então vai seguir aí e a gente espera poder te encontrar depois mais adiante. O Guaimirim vai fazer um evento em agosto também, no final de agosto, início de setembro, faz parte do nosso ciclo de palestras. Nós vamos para o quarto ano dessa iniciativa nossa aqui também. Palestras e vivências, né? E esse ano exclusivamente vão ser online, mas elas vão acontecer. Então a gente espera ter você de novo para a gente conversar mais uma vez, tá?
E eu agradeço muito a Combinado. presença de todos. Temos 25 segundos, você pode despedir, querida. Deixo para você agora despedir. Eu queria agradecer, me colocar à disposição se alguém tiver alguma dúvida. A minha página é @pontos de virada. A gente pode conversar sobre isso ou qualquer outra coisa que as pessoas precisarem ou quiserem. Tá bom? Tá bem, querida. Muito obrigada. Um beijo para